Oi, gente, eu agradeço muito o sucesso da primeira aula da antotipia, quando eu ensinei a fazer aqui as revelações, né, de fotografias e também botânicas, utilizando a cúrcuma e a luz do sol. Foi uma super aula, vocês gostaram bastante. E lá eu comentei se alguém quisesse que eu mostrasse em outros materiais, usando outro tipo de pigmento, que me dissesse nos comentários. E muita gente comentou. Eu agradeço muito. Então eu resolvi gravar essa segunda aula e hoje nós iremos utilizar vegetais e frutas frescas para fazer o processo de revelação das imagens, né, de fotografias e também botânico. Esta aula está repleta de dicas e acompanha comigo. E quem não assistiu a primeira aula, eu recomendo que assista, porque lá eu dou todos os fundamentos da antotipia, ensino como preparar corretamente a imagem para impressão. E hoje eu não vou repetir essas informações nessa aula, porque na verdade essa aula é uma continuação da primeira aula. Então, eu vou deixar aparecendo aqui em cima, ó, o link para a primeira aula e também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para a aula 1, né, onde eu ensinei a imprimir, olha só, todas essas imagens aqui utilizando a cúrcuma. Combinado, gente? Então, eu recomendo que vocês assistam a primeira aula para acompanhar direitinho esse curso, tá bom? Então, vamos lá? Bem, gente, o que vocês mais me pediram nos comentários foi que ensinasse como fazer a emulsão utilizando a beterraba e utilizando também fruta, né? Hoje eu estou usando a amora, mas nada impede de vocês usarem também, como eu falei na outra aula, folhas verdes, principalmente folhas de espinafre, folha de boldo, que tem bastante pigmento, também pode usar, tá? Mas essas aqui foram as que ganharam, então é isso que eu vou demonstrar hoje para vocês. Essa amora, você pode ver que ela até está soltando já alguma tinta, olha só como ela pigmenta super bem, porque ela estava congelada, então fica mais fácil. Aí ou você pode colocar em um liquidificador, num processador, um mixer, né, para retirar aqui o pigmento, ou pode amassar. Eu vou improvisar aqui com esse fouet, olha só, e vou amassar bem para que ela solte o pigmento, tá? Olha só. Como ela tá molinha, né, que ela descongelou, então ela vai soltar bem aqui o pigmento que eu preciso. Aí, se for preciso, você pode adicionar um pouquinho d'água, tá, gente? Mas não adiciona muito, que quanto mais água você colocar, mais vai ficar fraca, né, a sua tintura. Aí você vai ter que passar muita demão. Então, olha, adiciona só um pouquinho e vai amassando. Mas olha só, gente, como já tá soltando, olha, uma tinta vermelha super linda. Essas emulsões que eu faço com os vegetais frescos, eu não costumo guardar como eu guardo a cúrcuma, né, que era em pó. Eu faço e já utilizo, tá, gente? E como ela já soltou, olha só, bastante aqui tinta, no lugar da água, acho que eu vou colocar álcool, tá? Tô usando esse aqui, ó, álcool 70, mas como eu falei na outra aula, pode ser qualquer álcool. Vou colocar só um pouquinho de álcool aqui, porque o álcool sempre ajuda a extrair o pigmento e depois a tinta também, ela seca mais rápido quando ela é feita com álcool. Olha só. Aí depois eu vou coar, né, esse extrato aqui, ela já estará pronta para aplicação. Eu vou deixar ela curtindo no álcool só um pouquinho, enquanto isso eu vou preparar aqui a segunda emulsão com a beterraba. E para fazer a nossa segunda emulsão aqui com a beterraba, eu vou usar o liquidificador, tá? Como ela é um pouquinho mais dura, o liquidificador é melhor para trabalhar. Olha, eu já cortei ela picada aqui. E vou colocar aqui dentro, né, do meu liquidificador. Mas você pode usar também um processador de alimentos, um mixer,
Pode usar uma centrífuga, que é até melhor, que ela extrai bem, né, o sumo aqui da beterraba, o que você tiver em casa. Aí você pode me perguntar, pode usar a beterraba cozida, né, e também fazer como eu fiz aqui com a amora? Até pode, gente, só que a beterraba cozida ela já vai perder um pouco de pigmento. Então eu sempre prefiro utilizá-la crua. Aí eu vou colocar, olha, o restinho de álcool que ficou ali, só para ajudar aqui a processar, tá? E agora é só bater bem. Então eu vou coar primeiramente aqui com uma peneira, mas se você perceber na hora que estiver fazendo que ficou alguns pedacinhos, aí você pode também passar em um filtro desses de café, de papel, né? Ou então em um tecido, para poder ficar realmente só a tinta, né, que nós vamos usar. Olha. Aí quando vocês estiverem fazendo aí na casa de vocês, deixe bastante tempo ela aqui na peneira, né, até realmente sair todo o líquido. Como aqui é aula, né, gente, tô fazendo mais rapidinho, só para vocês verem o processo, tá? Mas olha só, gente, olha que tinta maravilhosa que já ficou aqui. Essa espuma mais clara tá cobrindo, mas já ficou uma tinta bem vermelha e bem bonita e já está pronta, né, para utilizar. Eu vou até colocar aqui nesse potinho menor, tirar a espuma que dá para vocês observarem melhor. Tá vendo, gente? A coloração ficou maravilhosa. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com a outra, né? Com a amora. Misturar um pouquinho aqui e também vou coar. Então, a mesma coisa, olha, vou coar aqui a amora nesse frasco. Olha só, gente, que tinta também maravilhosa que formou aqui. Eu vou deixar aqui do lado também. E para aplicar as emulsões que eu acabei de fazer, eu vou continuar utilizando, olha, o papel Canson, que é esse aqui, né? O papel Canson de gramatura 140. Mas, gente, todos os materiais que eu utilizo na aula, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo e aparece um ícone aqui do lado durante a transmissão da aula. Então, se vocês quiserem adquirir os materiais ou saber qual material usei, é só olhar na descrição do vídeo que sempre tem a lista de material e o link onde vocês podem comprar, tá bom, gente? Então, para esse teste eu vou usar o Canson e vou revelar as fotografias. Estou usando as mesmas fotos da semana passada, que foram impressas em uma transparência e em positivo. Isso tudo eu expliquei na aula 1, gente, assistam a aula 1, para que vocês vejam, né, a revelação da foto no papel. Então, nesse papel, olha só, eu vou passar a amora. E nesse outro, eu vou passar a emulsão de beterraba, tá? Então, vou virar aqui, olha. E vou passar. Aí, a quantidade de demãos que você vai passar depende muito de como ficou, né, sua emulsão. Se ela ficou muito clarinha, aí passe mais de uma demão. Eu gosto sempre de passar mais de uma, tá, gente? Que aí o resultado fica melhor. Mas olha só como já pigmentou bem aqui a amora, né? Olha, passa em tudo, deixa o papel secar, pode até adiantar a secagem com o secador de cabelo e depois passa outra demão. Eu pretendo passar pelo menos 3 demãos aqui nesse papel, tá? Pronto, gente, o papel já secou e vou passar outra demão. Eu falei de usar o secador, né, de cabelo para adiantar a secagem. Se você resolver usar, usa na temperatura fria, tá, gente? Não joga calor aqui, não, que é para não influenciar aqui no processo da pigmentação. Usa o ar frio. Olha, a segunda demão já cobre bem melhor, né? Pronto, e mais uma vez vou deixar secar.
passar a terceira e última demão. Bem, agora eu vou para a terceira e última demão. E todas as outras eu passei assim na vertical, a última eu vou passar na horizontal, que é para cobrir bem todas as fibras do papel. Aí, gente, eu sei que é até redundante eu falar isso, só não coloquem no sol para secar, porque se você colocar isso aqui no sol, ela já vai começar o processo, né? Então, sol nunca, né? Só adiantem a secagem se for com um secador no frio, tá? Pronto, gente, ó, pigmentou super bem, né? Então, agora é só deixar secar para irmos para a próxima etapa, né? Que é a parte da revelação. E agora vamos fazer a mesma coisa que com a emulsão da beterraba, né? Vou passar também no papel canson. Aí sempre procurem usar um papel que seja bem absorvente, como canson, papel para aquarela. Todos são excelentes para esse tipo de trabalho. Já testei também no sulfite, dá certo, mas a beleza, né, maior do resultado aqui desse trabalho são nesses papéis aqui, o canson ou papel de aquarela, fica um resultado bem mais bonito. Pronto, gente, já passei a primeira e aqui com a beterraba eu também vou passar 3 demãos e vou fazer o mesmo processo do outro, tá, gente? Vou secar com secador frio e passar mais 2 demãos e já volto para nós continuarmos a nossa aula. Até já! Vocês notem que estão ficando algumas bolinhas aqui, é porque eu só passei na peneira, né, para coar. Se você não quiser que fique essas bolinhas, que são micro pedaços, né, de beterraba, aí passem também no filtro no tecido. Eu gosto do efeito que dá nessas texturas aqui, mas isso é muito do gosto pessoal. Então, se você quiser que não apareçam essas pequenas bolinhas aqui, aí é só antes de pintar, passar, né, num tecido bem fininho, coar, né, no tecido. Ou num filtro de papel, que aí sim fica só o líquido mesmo, tá? Mas a cor, estão vendo, gente? Olha que cor linda que ficou, né? Esse vermelho aqui com a beterraba. E pronto, já passei a terceira demão e também vou deixar secar na sombra naturalmente, tá? E os pincéis que eu usei para aplicar aqui as emulsões, é só você lavar com água e detergente, que ele fica bem limpinho. E se você quer aprender como lavar corretamente seus pincéis, aqui no canal já tem aula onde eu ensino como lavar pincéis com os mais diversos tipos de tintas, vernizes, materiais. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima o link para essa aula, tá? E pronto, gente, agora que os papéis já secaram, olha só que lindas cores, né? Esse aqui é aquele com a amora, olha só, ficou esse roxo bem bonito. E esse é o da beterraba, né, que ficou esse tom rosa também maravilhoso. E agora o processo para que a fotografia fixe, né, e passe aqui para o papel é o mesmo que eu ensinei semana passada com a cúrcuma. Eu coloco o papel sobre uma superfície firme. Até me perguntaram o que você usa aqui embaixo. Gente, eu estou usando um pedaço de madeira, mas pode ser um MDF, pode ser até um pedaço de papelão. O importante é que seja uma superfície firme para colocar o papel sobre. O material aqui não tem problema nenhum, qualquer material serve, tá? E vou colocar a fotografia, né, em positivo, olha, sobre o papel, igual que eu ensinei na aula passada. E aqui, olha, vou colocar a fotografia do garotinho também sobre o papel com a amora. E depois nós vamos levar para o sol. Aqui na fotografia da moça, eu vou até fazer uma impressão botânica junto, que eu acho que fica muito bonito também, olha. Vou colocar essa imagem aqui. Deixa eu ver dessa folha. Tá vendo? E agora é só nós colocarmos sobre tudo um vidro, porque é importante que a transparência e o papel fique bem aderido aqui na superfície dura, que é para não entrar luz aqui na lateral. Então eu gosto sempre de usar o vidro, porque o vidro é pesado, olha só. Ele vai deixar aqui bem firme, né? E bem
aderido aqui à superfície de madeira tudo que eu quero fotografar, tá? Mas se você não tiver o vidro, pode também usar um pedaço de acrílico, pode usar um acetato. O importante é que seja algo assim transparente, porque a luz do sol ela precisa penetrar aqui no trabalho para poder, né, acontecer a revelação da imagem. Vou prender também com esses prendedores para fixar bem. Quanto mais firme ficar aqui o vidro em cima de onde vai ser aplicado, melhor o resultado, porque a luz ela vai incidir só aqui em cima e não nas laterais, tá? E agora, gente, é só colocar no sol. A cúrcuma é a que reage mais rápido ao sol. Como eu falei na aula passada, cerca de 2 horas no sol, ela já reage, já revela a imagem. Esses materiais aqui, pela minha experiência, eles demoram um pouco mais para reagir no sol. Então, se tiver um dia com sol bem quente, eu costumo deixar uma tarde. Agora, se tiver aquele dia um pouco nublado, sai o sol esconde, aí é bom você deixar mais de um dia. Deixa umas 2 tardes, porque aí é melhor para que você tenha um bom resultado, porque esses pigmentos, eles reagem diferente, né? Cada pigmento na antotipia reage de uma maneira, tem uma fotossensibilidade diferente. Então, esse aqui eu pretendo deixar, como hoje está fazendo bastante sol, eu estou gravando agora de manhã, durante a tarde inteira e vou retirar só no final da tarde, tá bom, gente? Bem, gente, agora vamos ver o resultado desse aqui que eu fiz com a amora e deste que eu fiz com a beterraba. E olha só, gente, marcou bem também, né? Mas vocês notem, vou pegar esse outro aqui que eu fiz com a cúrcuma, que não fica tão nítido quanto a cúrcuma, mas fica também um bom resultado. Vamos ver agora com a amora. Olha, com a amora já marcou melhor, né? Já ficou um resultado mais nítido. E olha aqui a comparação com a cúrcuma. Não tem tantos detalhes aqui do brilho do cabelo, tá vendo? Fica mais esbranquiçado, mas eu achei que ficou um resultado muito bom. Essa parte preta aqui, eu acho que soltou aqui da transparência, né? Mas porque eu coloquei a tinta para baixo, o ideal é a gente colocar a tinta para cima. Mas o resultado aqui eu achei que ficou até melhor do que fazendo com a beterraba, tá, gente? E agora o processo é diferente da cúrcuma, porque cada emulsão ela reage de maneira diferente. Então vocês lembrem que na primeira aula, esse que eu fiz com a cúrcuma, eu mergulhei, né, no bicarbonato com água para modificar o pH aqui da emulsão da cúrcuma e fazer a revelação da imagem e deixá-la mais nítida, assim, mais escura. Quando nós trabalhamos com esses pigmentos aqui da amora e também da beterraba, eu não posso colocá-lo na água, mesmo a água estando com bicarbonato, porque se eu colocar na água, toda essa parte aqui do desenho ela vai se desfazer, porque ele não reage da mesma maneira que o pigmento da cúrcuma, tá? Então o acabamento ou você pode deixar assim, rústico ao natural, ou pode fazer como eu fiz na aula passada, colocar uma camada de cera que vai ajudar bastante, né, a conservar. Ou então, gente, um verniz acrílico à base de água. Eu gosto de usar o verniz fosco porque aí continua, né, a autenticidade da técnica, que ela é mais fosca, né? Mas se você quiser usar o brilhante, não há problema, você pode usar também, mas usem um verniz acrílico, porque um verniz à base de solvente já vai fazer aquela película como se fosse uma película fotográfica. Eu acho que tira um pouco da autenticidade dessa técnica, tá? Mas aí fica, né, a gosto pessoal. Muita gente também me perguntou, quando eu ensinei a fazer aqui com a cúrcuma, a durabilidade, né, da imagem, se ela some com o tempo. É lógico que daqui a um bom tempo, gente, vai começar a desbotar, porque por mais que eu tenha colocado aqui o bicarbonato com a água,
que ajudou a conservar, pode ser que ela desbote um pouquinho, mas seria como uma fotografia comum, né, gente? Dessas analógicas que a gente revelava antigamente. Então, só para deixar claro para vocês, esta aula aqui da cúrcuma faz uns 2 meses e meio que eu gravei. Por mais que ela tenha ido ao ar faz acho que uns 15 dias, eu já havia gravado e ela estava guardada. Então vocês notem, ó, já faz quase 3 meses que não desbotou nada, né? Então, do dia que eu gravei essa aula e fiz a revelação, ela praticamente está igual. Então fiquem tranquilos, né, que vai durar bastante tempo. E esta outra que eu fiz com a amora e com a beterraba, a mesma coisa, né? Depois que você protege, ela vai durar um pouco mais, tá? Muita gente também me perguntou a respeito de tecido e muita gente me pediu também para ensinar um pigmento azul. Se eu fosse colocar tudo nessa aula, essa aula ia ficar muito extensa. Então eu estou pensando de programar uma outra aula para ensinar vocês a fazer antotipia no tecido e também como criar um pigmento azul totalmente natural, feito de vegetal, não é feito de flor. E vocês vão ver que é um processo muito lindo. E no final das contas, né, gente, essa aula que era para ser uma aula só de antotipia, acabou virando um curso, que eu vou deixar lá na aba curso todas as aulas, né, que serão 3 aulas a respeito da antotipia, assim fica bem completo e eu consigo responder, né, a todas as dúvidas de vocês. Combinado, gente? Então aqui eu vou passar a cera vou passar aqui na beterraba. Olha só. A cera ela vai dar um acabamento mais acetinado e ajuda também na conservação. Mas se também não quiser passar, gente, não é obrigatório, tá? E essa cera aqui é aquela que eu ensinei a fazer aqui no canal. Então, se você quiser aprender a fazer, essa cera é excelente para dar acabamento em madeira, em papel, onde você quiser. Eu vou deixar aqui em cima no card, né, o link para essa aula. E olha só, tá vendo? Fica um acabamento acetinado e destaca um pouco mais aqui a cor, né, do meu trabalho. E esse outro eu vou passar o verniz só para vocês terem uma ideia também de como fica o resultado com verniz fosco. Logo que eu passar o verniz, ele vai ficar mais brilhante, mas assim que secar, né, ele fosqueia. Mas é muito interessante, né, gente? Quem diria que com legumes aí que nós temos, frutas, né, no caso da amora, nós temos aí na nossa cozinha, nós conseguimos, né, produzir lindas fotografias com uma tecnologia aqui totalmente natural, que eu adoro também. Olha só. Ficou um pouquinho brilhante, eu vou deixar secar e já eu mostro após a secagem que vocês vão ver também. Fica um resultado muito bonito. Pronto, gente, olha, o verniz já secou, tá vendo? Ele continua com o resultado fosco e protegido pelo verniz. E todos esses trabalhos de antotipia, você pode fazer quadros, você pode fazer decupagem, aplicar em caixas se você quiser fazer um trabalho personalizado. Enfim, é um papel que você pode usar das mais diversas fórmulas. E, gente, me digam aí nos comentários se vocês querem, né, que eu grave essa proposta que eu dei da próxima aula, ensinar no tecido e também como fazer uma emulsão pigmentada de azul, porque aí eu me programo para gravar essa aula, tá? Como vocês pediram muito a beterraba e também uma fruta, que no caso eu escolhi a amora, na próxima aula que muita gente pediu de tecido, eu trago o tecido e trago também a emulsão azul. Mas tudo depende, né, do interesse de vocês. Se vocês comentarem dizendo que vocês querem, aí sim eu me programo, né, para gravar uma outra aula e monto um curso de 3 aulas de antotipia para vocês terem as técnicas bem abrangentes em vários materiais. Combinado, gente? Então, se você gostou da aula de hoje, é muito importante para mim que você me dê aquele like, compartilhe esse vídeo com todo mundo e também se inscreva no canal. Me ajudem aí compartilhando, gente, porque esse conteúdo chega a mais pessoas, porque como vocês podem notar, não tem muita gente que ensina gratuitamente, né, essas técnicas aqui de revelação fotográfica. Combinado, gente?
Um grande beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau.